Fala pessoal, mais uma vez um imenso prazer estar aqui com vocês. Estou aqui do estúdio de casa, infelizmente sem previsão para retornar aos autódromos, mas isso é bom. Dá tempo de produzir mais conteúdos para vocês e vocês aproveitem para estudar cada vez mais, para que quando tiver uma chance de trabalhar na pista, vocês estejam preparados. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre taxa de aquisição e resolução dos sensores. Isso daqui é bem útil para quem já está trabalhando na pista, para conseguir trabalhar bem com as informações, de modo a não desperdiçar as informações, nem mesmo desperdiçar o tempo. Mas é mais importante ainda para quem tem a liberdade de construir o seu sistema de aquisição de dados, como é o caso de vocês das equipes de competição universitária, como Baja e Fórmula SAI. Mas antes de ir para o vídeo, produtor, solta a vinheta e vem comigo. O primeiro conceito dessa aula é o conceito de taxa de aquisição. O próprio nome já diz, taxa nos remete a uma frequência e aquisição é a questão relacionada à leitura. Então seria qual é a taxa que é feita uma leitura. Como nós estamos falando de taxa, nós vamos medir isso em unidade de tempo. No caso dos sistemas motorsports, o nosso interesse é que sejam feitas X leituras de uma determinada medida em 1 segundo. Portanto, nós utilizamos a seguinte unidade. Nós utilizamos como taxa, é medida em Hertz, que tem o símbolo H maiúsculo Z. Nós podemos medir em altas frequências e baixas frequências. Normalmente, quais são os valores que nós utilizamos? Nós utilizamos valores de 1 Hz até 500. Valores de baixa taxa de aquisição, baixa frequência, seriam 1, 2, 3, 4, até mesmo 5 Hz pode ser considerado como uma baixa taxa de aquisição. Depois disso, já temos valores intermediários, 10, 20 e 50 Hz. E a partir daí já podemos dizer que temos altas taxas de aquisições, como 100, 200 e 500 Hz. Mas vamos ver aqui com um gráfico com esse canal o que seria uma taxa de aquisição. Temos aqui no eixo X a nossa distância ou tempo, depende de como está configurado. Vamos dizer aqui que é um gráfico de tempo, para ficar mais fácil, dividir o espaço igualmente. Se nós tivéssemos um sensor que ele mede a 1 Hz, ou seja, ele faz uma leitura por segundo, nós aquisitaríamos este valor. Seriam feitas aqui da nossa função 4 leituras. Isso é uma baixa taxa de aquisição. Conforme você vai aumentando essa taxa, vamos dizer que nós vamos dobrar ela para 2 Hz. Nós teremos aqui a leitura, vou trocar a cor da caneta, nós teremos a leitura dos pontos intermediários. Deste modo, nós conseguimos pegar com maior precisão como o nosso canal está se comportando. E a partir daí você pode ir aumentando cada vez mais a sua taxa de aquisição, de um modo que você tenha praticamente o seu sinal contínuo, se você tiver com um sistema com alta taxa, que representaria aqui pela nossa linha azul. Mas o que acontece? Quanto maior a taxa de aquisição, maior será o volume de informação gerado. E essa informação ela é armazenada nos bytes de memória do nosso sistema. Maior volume de informações representa um maior consumo da nossa memória. E por que é importante nós balancearmos essa nossa relação? O que acontece? Se você estiver com um volume de memória muito grande, o seu tempo de transferência do arquivo, pensando que nós estamos utilizando um sistema de aquisição de dados, ou seja, o piloto encosta no box, o engenheiro vai lá baixar a informação. Se você tiver todos os seus canais com alta taxa de aquisição, que seria essa linha aqui em azul, nós teremos um arquivo muito grande e a nossa transferência é limitada por uma certa velocidade. Se nós formos aquisitar essa informação no término de um treino, tudo bem, você tem lá um tempo considerável até o próximo treino, onde você vai sentar com o piloto, analisar. Então, se demorar coisa de 1 minuto para baixar o arquivo, não tem problema, todo mundo estará te esperando. Agora,
e se for no meio de um pit stop? Ou no meio de um treino onde o piloto reclamou de algum problema, você precisa conectar o computador rapidamente, baixar e analisar. Então, nesses casos, não é interessante você ter todos os seus canais requisitando o máximo de informação. Nós temos que saber balancear quais são informações importantes de ter alta taxa e quais são informações menos relevantes de se ter uma alta taxa. Isso no caso de um sistema de aquisição de dados. E se nós estivéssemos falando de uma telemetria, como por exemplo é utilizado na Fórmula 1? Temos que pensar por dois motivos. O primeiro deles, o que é? O carro de Fórmula 1 está andando ao redor do circuito. Então, ora a antena, que é o transmissor, está próximo do receptor, que é o nosso computador, mas ora está distante, está na outra extremidade do circuito. Vamos dizer aí que precisa de um raio de 5 km para você transmitir esses dados. Do mesmo modo que a antena está se locomovendo, não é uma antena fixa num único ponto. Então isso acarreta dificuldades para você conseguir aumentar a sua capacidade de transmissão. Então mesmo numa Fórmula 1, onde nós temos o ápice de tecnologia, nós não conseguimos transmitir todos os canais com altas taxas de aquisição. Os engenheiros da categoria têm que escolher quais são as informações mais relevantes e filtrar qual será a taxa de transmissão dessas demais informações. Paralelo ao sistema de telemetria, o carro também tem um sistema de aquisição de dados, onde nesse segundo sistema, aí sim o engenheiro pode colocar uma maior taxa de aquisição para uma informação que ele julgar ser mais importante e que ele não consiga transmitir em tempo real. E quais são os canais que são importantes? Nós temos uma alta taxa de aquisição. Canais como curso de suspensão e velocidade são canais que demandam uma alta taxa de aquisição, pois nós precisamos ter a precisão, a exatidão de qual é o valor correto daquela informação. Canais como temperatura do motor, tensão de bateria, são canais menos relevantes, são canais que possuem uma baixa variação com o tempo. Neste caso, uma taxa de aquisição de 1 ou 2 Hz é mais do que suficiente para você monitorar o comportamento deste canal, desta informação, ao longo de uma volta. Agora, vamos falar sobre resolução dos nossos sensores. Quando eu falo resolução, eu estou me referindo à resolução do conversor analógico digital. Mas espera aí, Marcelo, antes de falar de analógico digital, vamos conversar sobre os tipos de sensores que nós podemos ter. Nós podemos ter dois tipos de sensores, os sensores digitais e os sensores analógicos. No caso de sensores digitais, eles são binários, eles só leem dois tipos de informação, ou 0 ou 1. Neste caso, 0 ou 1 pode ser aberto ou fechado. Vamos pegar um exemplo bem simples, o acionamento de um botão. Ou o contato do botão está aberto, ou ele está fechado. Esse seria um tipo de informação que um sensor digital é capaz de diagnosticar. Entretanto, a maioria dos parâmetros que nós utilizamos nos veículos de corrida não possuem esse tipo de comportamento. Eles possuem um comportamento que somente um sensor analógico é capaz de captar. E o que é um sensor analógico? Ele tem um valor mínimo e um máximo. E dentro desse range, nós temos infinitas divisões. E aí depende da resolução do seu conversor analógico digital para saber quantas subdivisões nós podemos fazer nesse nosso intervalo. Então aqui existem infinitas posições. Ok, então vamos entender como melhorar essa resolução. Quando se fala de uma maior resolução, significa que eu estou utilizando um maior número de bits para armazenar essa informação. Quanto maior o número de bits, maior será o número de faixas de divisões dentro da nossa escala. Vou dar um exemplo mais prático para tornar isso mais fácil de assimilar. Vamos supor que nós tenhamos um sensor que ele varie, vou escrever aqui, sensor, que varie de 0 a 5 volts. Nós podemos ver medidas em tensão, volts, ou corrente em ampere.
Sensores que utilizam medições em corrente, pode ser de 0 a 20 mA ou de 4 a 20 mA. E, em casos de tensão, de 0 a 5 volts. Esses são os três tipos de escala dos sensores analógicos, os três tipos mais comuns de escala. Então nós temos aqui um sensor variando de 0 a 5 volts, e vamos dizer que o nosso conversor digital, o conversor analógico digital, utilize de 3 bits para armazenar essa informação. Nós teremos aqui o bit 0, o bit 1 e o bit 2. Como nós estamos trabalhando com informações digitais, cada bit armazena ou a informação do número 0 ou a informação do número 1. Aqui podemos ter duas informações e duas informações. Quando nós realizamos uma combinação, seria o equivalente a 2 informações elevado a 3 casas. Então o número de possibilidades, o número de resoluções desse nosso conversor será 2 elevado a 3, 8 possibilidades. Certo, então nós temos 8 possibilidades de divisão de faixa. Se nós dividirmos o nosso fundo de escala, que seria 5 volts, por 8 possibilidades, nós teremos isso daqui. 5 volts dividido por 8, vou colocar um P ponto, abreviação, 0,625 volts, ou 625 milivolts. Essa é a nossa faixa de resolução para um conversor analógico digital que lê um sinal de 5 volts de referência utilizando 3 bits. Quantos mais bits você aumentar aqui, maior será o seu número de faixas. No caso da utilização Motorsport, nós estamos falando de conversores que começam com 8 bits de resolução, 10, 12 e até mesmo 16 bits de resolução. Aqui eu vou escrever de 1 a 8 em números binários e a sua respectiva faixa, nesse nosso primeiro exemplo de conversor. No caso, o primeiro bit pode ser 0, 0, 0, ele pode ser 1, 0, 0, essas são as 8 possibilidades de transmissão de informação digital. E já as faixas de utilização, eu vou ter que pegar aqui a minha colinha e vou escrever. Perfeito. Então, se nós tivermos um valor de tensão que esteja de 0 a 625 milivolts, ele estará na primeira faixa. Essa informação analógica será convertida para informação digital, onde passará para o nosso sistema a seguinte informação, 000. Um outro exemplo, se o sensor ler a informação de 3.2 volts, ele encontra-se nesta faixa e irá passar para nosso sinal digital a informação 101. Isso daqui, o sistema de aquisição de dados irá converter e transformar essa informação em pontos no gráfico. Agora eu vou apagar a lousa e pegar um exemplo de sistemas com 8, 10, 12 e 16 bits de resolução. Aqui está a nossa tabela de conversão. Se tivermos 8 bits, nós temos 256 possibilidades, 2 elevado a 8, 256 possibilidades. E no caso de um sensor que varia de 0 a 5 volts sendo a tensão de referência, nós teríamos uma resolução de 19,5 milivolts. A cada 19,5 milivolts, você muda de faixa e ele nos mostra um outro valor. Se nós extrapolarmos o número de bits, vamos dobrar o número de bits, nós estaremos elevando 2 a 16, que dá 65.536. Isso, só para ter uma ideia de quantidade, significa uma resolução de 0,08 milivolts. Neste caso, nós temos uma informação muito mais precisa do nosso sensor analógico, entretanto, nós somos penalizados com uma informação muito mais pesada. Este caso de conversor só é utilizado quando nós precisamos efetivamente de uma alta resolução do sinal. Vamos voltar aqui para o gráfico onde nós falamos sobre taxa de aquisição.
A taxa de aquisição está me referindo à quantidade de pontos no nosso eixo X, eixo de tempo. Se nós formos fazer uma analogia à resolução, nós estamos falando da quantidade de pontos no nosso eixo Y. Se tivermos um sistema com baixa resolução, é como se nós tivéssemos somente esses 4 pontos da nossa escala. Se nós aumentarmos a nossa resolução, nós criaremos, vou trocar a cor aqui, nós criaremos pontos intermediários para essa leitura. Quanto maior a taxa de aquisição e maior a resolução do nosso sensor, nós teremos uma maior precisão na informação aqui desse gráfico, que é a informação do canal, que é exatamente o comportamento desse nosso sensor lá na pista. Bom, e com isso nós terminamos a nossa explicação sobre taxa de aquisição e resolução dos sensores. Se vocês acham que faltou comentar alguma coisa sobre esse assunto, por favor, utilizem nos comentários aqui de baixo para deixar por escrito. Quem sabe eu não utilize essa informação para tirar a sua dúvida e fazer um novo vídeo. É isso aí, pessoal. Até a próxima!